Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast, o meu podcast. E eu sou a Paola Hauser e estava com saudade de gravar, inclusive. E estou aqui hoje com uma pessoa que a gente vai falar sobre algo que eu sempre pensei que eu não era boa. Eu acho que eu ainda não sou. Eu sou contadora, né? Então, quando a gente está na faculdade, a gente aprende muita técnica de contabilidade, ativo, passivo, débito, crédito e etc. Só que a gente fala muito de empreendedorismo e a gente não fala de vendas. E eu nem vou falar de marketing, né? Vou falar de vendas. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente não sabe vender o serviço. A gente não sabe nos vender. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre essa experiência de vendas. Quem eu trouxe hoje para falar sobre isso é uma grande amiga minha. Ela tem experiência nessa área de comunicação e vendas, é expert nessa área de comunicação e vendas. É formada em gestão de pessoas e também é empresária em uma clínica de estética, Flor da Pele, e também numa empresa de... eu vou falar que é a essência, né? Sensorial. Chama Wanders. E é a minha querida convidada, Fernanda Vieira. Fernanda, seja super bem-vinda. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui recebendo esse convite maravilhoso para a gente conversar um pouquinho de um assunto que é, para mim, particularmente, tranquilo. Porque todo mundo fala, você começou na faculdade, se ensina empreendedorismo, se ensina a parte de... técnica, né? Técnica, mas ninguém fala sobre vendas. Como vender. Como vender. Porque muitos falam, e eu tenho como provar que é mentira, que a venda é um dom. E não, a venda é uma aptidão a ser aprendida. É muito bom você falar isso, Fer, porque assim, ó, a gente, então, não precisa nascer vendedor. Exatamente. Sabe? Deus o livre, ninguém nasce sabendo andar, ninguém nasce sabendo falar. Por que tem que saber vender? Então, tudo é um aprendizado. Assim como a psicologia. Uma técnica que eu posso estudar e aprender. Exatamente. Temos livros, filmes que comprovam isso. E com toda certeza, se eu conseguir entrar nessa aptidão e ter uma facilidade em comunicação e vendas, é porque eu aprendi, certo? Que muitas pessoas, eu não sou boa para venda. Eu não consigo vender. Uhum. Eu consegui treinar muitas pessoas que hoje são donas do próprio negócio e conseguem vender. Então, todo mundo se vende desde o que acorda. Desde a pasta de dente que vai usar, desde um cabelo arrumado que vai sair. Então, todo mundo se vende o tempo inteiro. A roupa que você está vestindo, o cabelo, a forma que você arruma. Então, se todo mundo... Um médico, desde o médico, profissional de saúde, profissional de... personal trainer, todos se vendem da melhor forma possível. Então, eu vou saber que você trabalha bem pela forma que você se vende, senão eu não ter contrato. Cara, e assim, ó, eu até vou entrar numa questão de, quando a gente é mais jovem, a gente participa bastante de processo seletivo, Sim. Né? E no processo seletivo, muitas vezes tem dinâmica de grupo. E na dinâmica, a gente tem que se vender. Uhum. Só que hoje eu até vejo menos, né? Eu, como professora, eu vejo dois lados, aqueles alunos que não conseguem falar, né? Então, a comunicação vai tá andando junto aqui com a venda, né? Sim. E aqueles alunos que conseguem falar. Esses que têm uma comunicação melhor, se vendem melhor. E esses que não têm uma oratória, não têm medo de falar em público, não vão conseguir se vender. Desde essa época que a gente vai fazer entrevista, a gente já tem que começar a se vender. Como eu vou vender o meu... Por que você tem que me contratar? Me convença a te contratar. Né? E assim, ó, sabe o que eu acho que a gente não se vê nessa posição de tô sendo um vendedor aqui? Eu acho que, principalmente na questão da entrevista, até nem vou entrar muito nisso, mas na questão da entrevista a gente se vê como, eu tenho que ser escolhido, e você talvez se inferioriza, né, ali naquele momento. E aí, para você vender, você tem que se empoderar. Exatamente. Sim. Talvez eu já escutei muitas pessoas e até pessoas que eu treinei para venda que falou para mim bem assim, Fernanda, a hora que eu vou vender, eu meio que coloco uma atriz na minha frente, como se eu não fosse eu. E depois eu me coloco num casulo.
Mas aí são as formas que ela consegue se desenvolver naquele momento da venda. Porque a venda nada mais mudando do assunto ali, a venda nada mais é que conhecimento do produto fornecido. Você se conhece o suficiente para falar sobre você? Ou por que eu tenho que te contratar? Uau! Entende? É isso mesmo. Exato. E isso entra a psicologia, que também se vende. Toda técnica de venda tem um baseamento para começar. Então, do ponto A ao ponto B, primeiro eu tenho que me conhecer para daí conseguir vender algo para a pessoa. Então, se eu tenho a certeza, me imponho postura oratória para venda, eu consigo com toda certeza começar o início de uma venda e fazendo com que você confie em mim. Porque a venda não é só técnica. Porque muitos falam, vou pegar um livro então e vou vender? Não. A venda é você entender as técnicas e saber aplicá-las. É diferente. Aplicá-las numa conversa que eu tenho com você. E que faça sentido também pro teu jeito, né? Porque exatamente. Senão você não, né? Então, você chegar lá e começar a falar de futebol e eu querer vender pra você. Não, mas você começou ali a falar de futebol pra mim. Porque você viu lá aquele gol e eu falo, mas você viu essa xícara que eu quero te vender? Não. Você tá com um foco absurdo no teu produto, mas você não enxergou quem está à sua frente. Na sua frente está uma pessoa que está analisando você, que está analisando se você vai ser um bom vendedor para ela. Porque, obviamente, tem uma parte de vendedor e o consumidor que também analisa o vendedor. Eu não vou sentir confiança em alguém, eu vou comprar de você sua xícara. Nem escutou eu falando do Não me escutou, exatamente. Temos 2 ouvidos e uma boca. É isso que o vendedor precisa entender. É verdade. 2 ouvidos para escutar mais e falar menos. Uhum. E eu sou faladora, eu tenho que parar de falar. Não. Mas sabia que eu sempre falei, gente, eu sou uma ótima compradora. Eu não sei se as pessoas que vêm me vender alguma coisa, elas são boas vendedoras, sabe? Tipo assim, são boas vendedoras ou se eu gosto de comprar muito. É que você sente uma confiança na venda. Se eu falar pra você, viu, Paola, compra isso daqui tá R$10. E fechar a cara pra você e falar, está R$10, você mesmo querendo muito, você vai falar um não. Mas o que? A empolgação da pessoa conta, a oratória da pessoa, como vai te abordar conta. Então, a vontade que você tem, a dor que você tem, eu já conheço. Então, eu estou indo lá com o produto feito. A forma que eu vou chegar em você é diferente. Por isso que você compra. E não porque, eu sou uma boa compradora. Não, porque você sente segurança, né, na pessoa que está te vendendo. É verdade. E assim, é legal a gente falar disso também. Aqui eu não falo só de contabilidade, nem direciono muito para isso, mas eu vou falar um pouco do empreendedorismo contábil, né? Vou tentar relacionar isso, ou qualquer outro empreendedorismo do profissional liberal, porque muitas vezes a gente sabe fazer um balanço, eu sei fazer um levantamento de crédito, mas eu não sei fazer uma abordagem de venda, entendeu? Então, assim, eu conheço o trabalho. Eu sei o que eu posso fazer na tua empresa, eu sei que algum número que eu posso chegar e eu sei o que eu posso te entregar no final. Mas essa abordagem inicial, sabe? Você fica meio assim, nossa, mas será que eu devo ligar para a pessoa para vender? Será que eu espero ela me procurar? Uhum. Será que eu trabalho só com indicação? Uhum. E aí indicação é um trabalho a menos que eu não vou ter que vender. Mas assim, sabe essa persuasão, tato? A gente fica assim, e aí, o que eu faço agora? Então, qual que é o primeiro passo para um vendedor? Criar um funil de vendas. Eu não vou conseguir... Funil de vendas. Exatamente. Eu tenho que criar um funil de vendas. Quem são meus prospectos? Qual lead eu preciso ter? Lead, para quem não sabe, são clientes, os prospectos que a gente pode colocar na nossa base e começar a trabalhar. Então, ali eu já começo. Tá, então a Paola é a parte de contabilidade que eu preciso para minha empresa. Certo? Então, eu coloquei lá a Paola no meu funil. Como que eu faço essa abordagem? Eu primeiro vou analisar a empresa. Eu vou até a empresa, faço uma visita na empresa, converso com os superiores, tendo uma conversa básica sem começar a vender. Primeiro, crie conexão com a pessoa que você vai vender. É o primeiro passo. Não chegar lá já vendendo, trouxe aqui meu... Senão eu vou pra internet. Meu folder. Tá aqui meu folder, qualquer coisa você me liga. Não. Porque o tete a tete, muitas empresas sofrem com comercial. Muitas empresas estão
não vou falar essa palavra, porque, né? Mas estão devassadas, estão com desgaste demais para essa função, que é o comercial, gerenciamento comercial. Por quê? Porque as pessoas perderam o tato da conexão. Tudo é digital, né? Exato. Você acha mesmo que eu vou mandar uma mensagem para você, sendo que eu posso até a sua empresa e me apresentar? Só que antes eu vou como cliente oculto, para saber se a empresa é isso mesmo que eu quero, se a empresa é o que eu quero trabalhar, porque eu também tenho que analisar o meu comprador. Porque eu tenho que sentir a dor antes de eu querer passar lá um band-aid. Eu tenho que ver qual que é o nível do ferimento. E não já chegar com um band-aid achando que vai tapar o ferimento. E tá tudo bem. E talvez o ferimento seja maior ou menor. Exatamente. Então, para isso, a gente tem que conhecer. Uau, é adorei. O primeiro passo. Primeiro passo. Adorei essa analogia. Exato. Porque quando você faz esse primeiro passo, você já tem uma abertura maior para chegar para ele e falar, olha, é tudo bem, fulano de tal. Eu analisei sua empresa, eu sou contadora, faço isso. E eu analisei sua empresa, fui até a sua empresa, eu gostaria de marcar com você uma reunião para passar alguns feedbacks positivos e algo que a gente poderia melhorar. Você tem interesse? Você criou dúvida na pessoa, da empresa da pessoa, necessidade e certamente uma dor que ele pode resolver e nem sabia. Então ele vai querer o teu contato. Ele vai querer marcar uma reunião com você. Pelo menos para ouvir o que você tem para falar. Aí você chega lá, se apresenta, elogia a empresa. Primeira coisa, elogia a empresa, a estrutura da empresa, como que funciona, fui bem recebida ou não fui bem recebida, o que você pode melhorar? Falei assim, eu trabalho com isso. O que eu posso te propor para a tua empresa hoje? E o que você necessita? Eu estou aqui para te ajudar. Eu fiz uma base de empresas e a sua foi escolhida. Primeira coisa, para quem tem dificuldade de primeiro contato com lead, é você chegar na conexão com a pessoa, com o superior. Porque daí a pessoa vai ver que você foi até a empresa e se importou. E não só por WhatsApp. Porque muitas pessoas perdem por vendas de internet. Claro que hoje em dia facilita, obviamente. Só que quando a pessoa vai até a tua empresa e vai se comunicar com você, é porque você precisa passar algo diferente. É verdade. E assim, ó, você falando do WhatsApp, cara, a gente não gosta. Eu recebo todo dia, e eu até vou falar o nome aqui da empresa, que fica me mandando WhatsApp. E assim, ó, é uns 3, 4 consultor da TIM. Sério, eu não sei aonde que acham o nosso telefone. E é só, manda um áudio, eu nem escuto, manda um áudio, e daí eu já vejo que é da empresa, eu já bloqueio e denuncio. Lógico que a gente não sabe se é, mas assim, a pessoa já chega, olha, eu tenho um pacote aqui de internet, blá, blá. Primeiro, nem sabe se eu quero, nem sabe quem sou eu, né? E aí a gente já não gosta disso. Por que a gente vai fazer? Exatamente. Uma coisa assim, né? A diferença até em telemarketing, que inclusive eu já trabalhei em telemarketing, qual que é a diferença e por que eu conseguia converter as pessoas em vendas? Primeira coisa, quando a pessoa liga para você, você já tá pé da vida porque estão te ligando, né? Então, a pessoa já não quer atender. Quando atende, a pessoa já fala, porque eu vi aqui a senhora Paola. Senhora Paola, você tem uma dívida na Oi, tá? Isso, eu quero fazer um acordo com você. Não. Começa conversando com a pessoa. Tudo bem? Se apresenta. Eu sou a Fernanda, trabalho em tal empresa. Você tem um tempinho pra gente conversar? 1 minuto? Começa aí. Se você tem que deixar a pessoa abrir um espaço. Se você já falar pra ela que ela tá devendo, ela já tá com raiva, já tá devendo. Ela já sabe que tá devendo. Ela sabe. Eles falam, eu só quero resolver a sua vida. Exatamente. Então, tem vários gatilhos que hoje em dia, até na internet, eles não sabem resolver. Eles não sabem como abordar. E por isso que perdem ligação, tempo. Porque assim, tempo é dinheiro. Então, pra mim, tempo é dinheiro. Se a pessoa não sabe dividir esse tempo ou treinar uma equipe de telemarketing para começar a fazer um trabalho diferente ou mandar uma mensagem onde eu bato o olho e falo, é igual eu vejo, você acha mesmo que eu não olho? Eu tenho a empresa lá, tem a estética e recebo um monte de mensagem de outras estéticas. Eu abro? Não. Porque a pessoa não sabe como que é meu corpo, não sabe como que eu gostaria de ficar e me manda promoção. Exemplo, de Glúteo Max. Tá, então ela estava falando que eu tô precisando? Não, ela não me conhece. Por isso que eu não trabalho desta forma. Eu trabalho literalmente com leads quentes. Faço o filtro, começo a conversar com a pessoa de uma forma diferente, que não é intuitiva. Então, se hoje você me perguntar,
Como que eu vendo o meu trabalho? Como que eu vendo a estética ou a Wanders? Primeiro eu chego a conversar eu conheço e tenho uma conexão com a pessoa. Depois eu pergunto qual é a dor. Porque todo mundo tem uma dor. Se tá conversando comigo, eu vou saber que, independente se você estiver perfeita, eu não quero mexer em nada. Alguma coisa eu consigo tirar. Tem, claro que tem, todo mundo Exato. tem. Né? Depois me dá o cartão. Tem várias coisas aqui que eu quero mexer. Vamos lá, você passa Falei o que eu fonte. sou uma ótima compradora, viu? Nem precisou fazer nada, já querendo comprar. Passa o cartão aí. Você é uma ótima cliente. Eu sou uma ótima cliente. Eu que vou procurar clínica, eu que vou atender. É bem isso. Tá, então assim, ó. A gente não precisa nascer... Claro, né? Isso é muito bom que você falou. Ninguém nasce sabendo andar. Então, a gente não nasce sabendo fazer nada. Exatamente. Mas a gente não precisa ter um dom... talvez sim, né? Mas assim, a gente precisa estar aberto a querer aprender. Né? Ter força de vontade para aprender. Temos aptidões diferentes. Então, a minha oratória, a minha comunicação é diferente da sua. Agora, eu quero aprender a ter a mesma oratória. Perfeito, vamos lá, a gente faz um curso e você começa a fazer o teu treinamento. Por quê? Porque a partir do momento que você tiver uma oratória firme e convincente, você vai ser melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Só que basta você querer. É a mesma coisa, eu quero medicina, quero ser médica. O que eu vou fazer para ser médica? Eu vou estudar? Entrei lá, o que eu vou fazer? Eu vou ser melhor? Então, porque se eu quero aprender a vender, por que eu não faço a mesma sequência? Aprender, aplicar e fazer bem feito. É tudo um passo. A gente tem uma régua, do A ao B. Se você fugir para cima ou para baixo, você já não entra. Você tem que aprender a sequência para querer chegar no outro lado. É a mesma coisa com a venda. Eu agora fiquei pensando aqui que você falou que a gente tem 2 ouvidos, né? E uma boca. E é verdade. Mas assim, eu acho que a gente está numa era de compartilhamento hoje, né? Uma era de comunicação. Digital, principalmente, mas ok. Nem quero falar do digital. Mas a gente está numa era de comunicação que as pessoas se comunicam muito mais. Isso. E a comunicação elevada, talvez, tirou nosso ouvido da cena. E aí a gente não escuta. Porque quando você vai abordar uma pessoa para vender, para apresentar qualquer coisa para ela, você também tem que saber a hora que você vai falar. Você tem que ouvir também, né? E a gente fica tão preso na comunicação. Eu tô na área da comunicação, eu preciso me comunicar, eu preciso saber falar, eu tenho que fazer oratório, eu tenho que fazer isso, saber falar no vídeo, eu tenho que saber fazer vídeo e tal. E às vezes você não deixa de escutar, né? Exatamente. As pessoas pecam muito por isso, porque tá tudo muito fácil. Então elas ficam afoitas na venda. Então, se você chegar em uma loja, sabe aquele vendedor chato? Agora a gente vai falar um pouquinho do aquele que fica atrás da gente na loja quando a gente entra. E detesto, eu já quero ir embora nessas horas. Exatamente. Essa é a minha verdade. Então, assim, você que é aquele vendedor chato, escuta e você não vai conseguir vender. A não ser que a pessoa queira muito comprar aquilo. Exatamente. Eu cheguei lá. Quer me vender um iPhone, por exemplo. Eu não quero. Você fala, não quero vender. Viu, mas deu 8 mil, eu faço por 4 mil para você. Primeiro, desvalorização do seu produto. Eu vou pensar na hora. Ou essa tela tá trocada, ou tá saindo um novíssimo amanhã. Exatamente. Ou é falsificado esse iPhone, porque a pessoa colocou pela metade. Então é tipo turco. Então a minha desconfiança da pessoa vai ser imensa, só porque ela falou isso. Então a credibilidade, quando você passa do teu produto, porque você sabe que vale aqueles 8 mil... a pessoa vai ficar indignada. Ela fala, não, ela sabe o que está falando. Ela sabe exatamente o que está falando. Se eu souber e conhecer o meu produto, eu não te dou R$1 de desconto e você vai comprar até com a taxa a mais aquela taxa de seguro. Vai pagar ainda para comprar. Porque você fala, meu Deus, eu não posso ficar sem. Né? Eu não posso ficar sem. A menina me convenceu. Quantas vezes já aconteceu de vir que eu falo, viu, a tua consultora me convenceu lá porque eu não sei, porque vai acontecer isso. Vai acontecer tudo que ela falou. Ela tá totalmente certa. Exatamente. E sabe, mais uma outra coisa que, principalmente você, assim, que faz essa venda ativa na clínica, né? Fazer a pessoa comprar quando ela tá emocionada também, né?
Exato, a empolgação da Porque pessoa. assim, ó, eu vou lá, você me passou um orçamento. Aí eu vou falar, nossa, o orçamento é alto, porque, né, estética a gente sabe que custa. Tá, eu vou fazer, mas eu vou pagar semana que vem. Pega cliente na hora. Primeiro, semana que vem já não é hoje. A pessoa vai para casa, pensou. E falou você tem que pra saber alguém, que 50% de chance de tua venda tá errado. 100% é quando ela chegou na tua clínica. Chegou no teu estabelecimento, você tem a pessoa 100%. O que você vai fazer com aquele 100%? Daí é o vendedor que trabalha. Aí ele que vai trabalhar a pessoa. Vê a dor dela. Eu pego as pessoas na emoção. Ai, Fernanda, não é antiático. Isso daí é estudo e técnica. Não é? Eu tenho uma amiga que ela que me falou isso daí. Porque eu comprei o negócio dela, ela falou... E eu falei, não, mas eu vou comprar depois. Ela falou, não, passa agora, nós vamos fazer assim. Passa o cartão tantas vezes, não sei o quê. Ah, me dê um sinal, então. Você eu não faço tem a nem pessoa coragem de ir embora. Deu um sinal, exatamente. Dê um sinal. Por quê? Porque a pessoa se comprometeu de alguma forma e assinou. Ela vai pra casa com aquele... Nem que seja com peso na consciência. Já comprei, agora vou ter que acertar. Eu vou pra casa pensar, ai, meu marido. Quando fala de marido, eu falo assim, você vai pedir pro teu marido? Já começa. Mas, viu? Quantas vezes você faz as coisas pelas outras pessoas e ninguém pergunta pro teu marido se tá tudo bem? Porque você não faz isso e mostra pra ele que você tá fazendo uma surpresa pra você, pra ele. Entendeu? Porque ele vai gostar também. Faça uma surpresa pra ele. Agora, se ele te negar algo que é pra você, que você cuida da casa, você cuida do filho, você faz isso, você faz aquilo, eu começo a ver a lista dela imensa. Assim, viu? Você coloca em primeiro lugar. Ele vai aceitar porque ele quer teu bem, eu tenho certeza. Se ele não quiser teu bem, daí você já tem que rever o teu casamento. Aí começa assim, né? Reveja o teu já casamento. sai com uma cliente divorciada. Exatamente. Aí ela vai querer fazer mais coisas. Aí ela vai gastar mais. Espertinho. É isso. A gente vê todas as analogias. Mães Boa. também, que não tem tempo pra ela, a gente usa também isso a favor. É isso aí. Mas assim, ó, porque a gente sempre pensa no outro. E eu falei isso, né? Aquilo que a gente conversou, inclusive, nessa semana, né? Que eu falei... uma amiga minha que me falou isso. E eu falei pra Fernanda, até vou falar o que eu falei pra você. Claro. A gente tava conversando sobre várias coisas. E ela me fez uma pergunta e eu falei, vou te falar uma frase de avião. Primeiro você coloca a máscara em você e depois coloca na pessoa que tá do teu lado. E a gente sempre tende a querer ajudar o outro. E nessas horas que você quer... E assim, você gastaria 10 mil reais pra ajudar uma outra pessoa. E aí, quando você precisa gastar pra você começa a pensar, nossa, mas é muito caro. Nossa, mas eu vou fazer isso pra mim. E aí, eu acho que essa... não é uma técnica de venda, eu sei. Mas assim, é mais uma questão psicológica. E isso é bom, porque a gente precisa também desse autocuidado, né? E a gente não faz isso. E querendo ou não, tá na Bíblia, né? Primeiro você, depois o próximo. Exatamente. Porque... quando você vai amar o próximo, mas antes tem alguém desse próximo. Esse antes desse próximo é você. Então, antes de qualquer coisa, é se autoavaliar, se autocuidar e daí ver o próximo. E isso me colocou também em pensamento. Porque é uma verdade, né? A gente tava conversando sobre isso. Eu falei, gente, é verdade. Porque se eu der a minha máscara de oxigênio pra outra pessoa, eu vou morrer. Exatamente. E assim, ó, com a máscara você vai se proteger, você vai ficar saudável, você vai cuidar de alguém. Exato. Se você não estiver saudável, você não vai nem cuidar de ninguém, nem de você, e todo mundo vai morrer, né? Não é uma questão de egoísmo. Não é. E infelizmente acontece. Não é questão de egoísmo, é isso mesmo. Primeiro você... Porque se você quiser colocar, vão ficar os dois ali passando mal e ninguém vai conseguir, né, sobreviver. Legal. E assim, ó, eu vou falar de uma experiência que eu tive hoje, quero que você comente sobre isso. Eu fui numa loja... sabe essas lojas que tem vários vendedores? Eu acho que eles não ganham comissão, porque eu não ganhei nenhum papelzinho com o nome da pessoa. E eles estavam amontoados... conversando. Bem onde eu ia pegar alguma coisa. Eu fui lá, peguei o que eu precisava e eu precisava de outras coisas e eu não conhecia a loja, eu precisava... E eu precisava perguntar pra saber onde que eu ia, né? E assim, eu nem me senti confortável pra perguntar. Então eu olhei todo mundo que tava aqui do meu lado, ninguém me abordou. Tem o chato e tem o não chato, né? O chato e mal educado. Ninguém me abordou e eu fui numa outra pessoa pedir e essa pessoa me levou nos lugares. Às vezes a gente fica tão focado naquele negócio, nossa, se a pessoa entra na loja, não vai atrás do cliente, que daí as pessoas fazem, sabe, totalmente o oposto. Na verdade, isso daí, o problema em si é a gestão, né? Gestão comercial. Porque
Se eu tenho vários vendedores, então várias pontos, chegou um lead quente, por quê? Porque você chegou na minha loja já querendo comprar, porque eu sei que você quer comprar, primeira coisa. Aí, se eu tenho todos os vendedores apostos e nenhum se mexe para te dar uma abordagem de boa tarde, qualquer coisa, estou aqui para te ajudar. Estou disponível. Se nenhum fez isso, primeiro, a empresa e RH, certamente, não fazem treinamento da equipe. Esse é o primeiro ato que eu vejo. Segundo, a forma de venda e metas deles está totalmente dispersa. Aí, querendo ou não, o dono da empresa vai querer fazer corte de funcionário, isso e aquilo. Por quê? Porque, infelizmente, o problema não está nos vendedores, né? Não adianta ficar fazendo rotatividade. Se me colocar lá, exemplo, se me colocar lá, a gestão for péssima, a gestão de vendedores for péssima, eu faria a mesma coisa. Por quê? Porque eles não estão nem aí, eles não pagam o vendedor. E por que eu vou acordar no outro dia? Entendeu? Você tem que estimular. Primeiro ato é estimulação, é estimular o teu vendedor. O porquê que ele está na tua empresa. Cuide do teu vendedor. Teu vendedor é para você lapidar todo santo dia. Você tem que cuidar. Por que ele está na tua empresa? Você tem que saber mais da tua vida do teu vendedor do que da tua. Porque você vai saber como manipular a venda nele. Se eu colocar um tubarão junto com um lobo, o que acontece? Eles vão dispersar. Ou o tubarão vai querer comer o lobo ali. Por quê? Porque aí começam a se matar por vendas. E não por si só. Porque por si só, eu sei qual que é a minha meta ou como que vai ser batida. Se não tiver rotatividade de cliente, infelizmente a empresa não vai para frente. E daí vai querer ter corte de gasto ou rotatividade de vendedores. O que está escasso. Hoje em dia, para eu contratar um vendedor, demora de 2 a 3 meses. Por quê? Não é por falta de conhecimento. Porque as pessoas já estão escassas, com escassez, de ficar tentando vender sem ter uma meta para bater. Como bater essa meta? Tipo, que eles colocam uma meta horrenda, tipo, a empresa fatura 200 mil, eles querem 1 milhão, que a pessoa vende 1 milhão. Porque se eu não conseguir bater aquela meta, eu não ganho mais. Só que como que eu vou bater uma meta inatingível? Tem que ter uma clareza com os teus vendedores e deixar eles participar da tua empresa. Só assim vai para frente. Pelo contrário, gente, eu não dou 1 ano, 2 anos, vai quebrar de uma forma ou de outra. Só vai ter rotatividade de clientes e todo mundo vai perceber. Clientes que vão perceber a rotatividade, que não vai ser uma coisa legal. Vendedores insatisfeitos porque estão ali só para bater ponto. E a gente perde pro mercado. E perde pra internet. Porque hoje em dia, gente, eu consigo comprar até uma casa só por mensagem. Entende? Porque as pessoas se dispersaram. E assim, é mais fácil. Você tá em casa, né? E se você tá indo numa loja, porque de fato você foi lá para comprar. E olha só, né? Se os vendedores ganhassem comissão, eles teriam me vendido mais. Porque eu comprei um negócio que precisava de pilha, por exemplo, eu nem sabia. Se o cara, olha aqui, isso aqui, você vai comprar isso aqui não tem pilha, então vamos lá, vou pegar uma pilha pra você. Isso aqui, você já viu esse negócio aqui? É muito legal, sabe? A pessoa vendo o que você vai comprar, porque é uma loja, né, que vende as mesmas coisas, ele vai ver o que você vai comprar. Eu acho que, todo mundo que comprou isso que ela comprou, também compra esse produto aqui. Você não quer ver esse aqui? Será que você não vai precisar também? Né? E você iria comprar. Por quê? Porque, eu iria comprar porque eu já fui lá aberta para comprar. Exatamente. E a pessoa não teve essa vontade de te vender justamente porque ela não tem uma comissão e não vai ganhar nada mais do que o salário dela. E por que a empresa vai crescer? Como que a empresa vai crescer dessa forma? Vai vender mais, né? Nossa, isso daí é uma coisa importante da gente pensar. E assim, legal a gente falar disso. Existe uma forma de você... A melhor forma de vender, meio que geral. A melhor forma de vender é, primeiro, ter uma meta. Segundo, sabe? Ter isso. Terceiro. Primeira coisa, filtre teus clientes. Segundo, conheça o teu produto, mas conheça de você falar, esse produto é meu, esse produto eu que vendo. Eu falar que essa camiseta é a melhor do mundo, eu consigo convencer. Então é isso que você tem que colocar na cabeça. Conheça teu produto. Quer vender? Conheça teu produto. Terceiro, você ter uma empolgação, um motivo pelo qual você está vendendo. E não é só acordar. Não, gente, não é meta da empresa que você tem que pensar, é meta de si mesmo. Eu quero comprar isso, então para isso eu preciso vender isso, eu preciso conquistar e bater essa meta. É meta de si mesmo. Quarto, você, além de todos esses passos, você entender e ter conexão com o cliente. Então, tenha conexão com o cliente para você ter uma persuasão na sua venda. Criou conexão com o seu cliente,
você já tem 50% da sua venda feita. Porque se eu não sentir confiança, eu não compro nada. Então, você tem que se colocar, porque quem está comprando está analisando. Não dá para esquecer isso. Porque mesmas técnicas que eu tenho acesso em internet, o teu comprador também tem. Então, ele vai saber como que você vai se portar. Então, isso causa que se você não tiver uma empatia de um ser humano, você não consegue vender. Então, é ter Você empatia não é um robô, e conversar. né? Você não é um robô. Você tem que seguir esses passos naturalmente. De uma forma natural. Senão você não consegue vender. Se eu colocar um café aqui e vamos falar sobre a Wanders, que a gente vende essências. Se eu falar para você, a nota olfativa que a gente fala, que se eu colocar um cheirinho, você vai perguntar, que cheirinho gostoso. Pois então, é esse aqui, ó. Mostro para você antes de vender. Você vende esse aqui, vê se você gosta. Tem esse aqui também. Do que é? Eu vendo. Eu posso te apresentar outras essências. Se você topar, quando você quiser, numa conversa. E não é você empurrar como todos os vendedores fazem. Se você seguir essa sequência, você vai ter uma efetividade em vendas. É só seguir. Se você tiver empatia, empolgação para vender, porque a tua oratória fala tudo. Paola, se as pessoas soubessem... É verdade. Sua oratória fala tudo. Se eu falar baixinho com você, assim, bem de boa, falar assim, compra esse daqui de mim. Não, pois é. Você primeiro não vai escutar. Eu não vou ter firmeza no que eu tô falando, mesmo que eu conheça. Agora, se eu não tiver segurança, postura, e da mesma forma que eu tô falando com você aqui, olhar no olho, infelizmente, a gente já não consegue vender. Apertou a mão, nunca por cima nem por baixo, neutra. Da mesma força que aquela pessoa te der, você vai dar também olhando no olho e com prazer, que é aquela empolgação. Sempre, bem antes de eu trabalhar com vendas, sempre falava, meu Deus, Fernanda, tua empolgação não tem. Porque eu sabia o que eu queria. Porque eu sabia, eu falei assim, não, se eu conseguir bater... Exemplo, gente, são poucas pessoas que sabem, mas eu aprendi a vender no Burger King. Com 16 para 17 anos que eu trabalhava de menor aprendiz. Eu trabalhava de menor aprendiz. E eu lembro que o gestor, ele sabia que eu não conseguia ficar na cozinha. Porque eu me batia demais e não era minha aptidão. E mesmo aprendendo. Só que lá na frente, eu me dava muito bem com os clientes. Muito bem, muito bem. E daí o que aconteceu? Eu cheguei pro meu gestor e falei assim... Se eu vender 30 picanhas no dia, você me deixa no caixa, somente no caixa? Meti as pra ele, falei exatamente isso pra ele. Ele olhou assim, não, se você vender então, se você conseguir vender 40, porque daí ele foi aumentou, porque ele sabia que eu ia conseguir 30. Se você vender 40, ainda você ganha um sundae no final do dia pra você e pra tua equipe. O que eu fiz? Juntei, olha só a mente da pessoa com 16 anos. Juntei a equipe e eu falei assim, viu? Querem ganhar? Vamos ganhar hoje um sundae no final do dia, porque eles não davam, o Burger King não dava, tinha que comprar. Daí o pessoal, como? Eu falei assim, viu, se a gente conseguir bater 40 picanhas, se vocês me ajudar, a gente batendo 40 picanhas, todo mundo ganha. Eu falei assim, mas pode deixar que 30 eu bato, vocês ficam com 10. Porque eu tinha certeza que eu ia conseguir. E daí eu ofereci a picanha pra todo mundo. Porque se você fazer o upper picanha, não sei o quê, é o melhor. E pensa bem, é R$10 a diferença, você vai levar uma picanha. E ajuda a bater minha meta do dia. Eu falava assim para as pessoas. E pior que eu conseguia. Daí o povo tudo me ajudava lá atrás também a fazer uma picanha legal, isso, aquilo. A equipe se ajudava. Aí eu pensei, meu Deus. E eu lembro que daí, o que aconteceu? A dona de uma joalheria viu eu vendendo picanha para ela, porque eu queria muito que ela comprasse. Depois, no final do dia, ela me chamou. Viu, você é boa em vendas. Você não gostaria de trabalhar na minha joalheria? Depois de 3 meses. 3 meses trabalhando lá. E daí, eu falei, eu queria muito. E daí eu fui trabalhar numa joalheria por conta da venda que eu fiz através dela. Então, hoje em dia, eu posso dizer com toda certeza no mundo, eu não sei fazer um currículo meu. Tem, obviamente, no LinkedIn, tá? Tem. Mas eu não... Tô lá no LinkedIn. Tá, tô lá. Mas eu não sei o que é entregar um currículo. Graças a Deus. Que bom, sim. Então eu falo para as pessoas, se você souber lidar pessoas com pessoas, você tá feito. Você não precisa de muito. Lide com as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. Isso, eu acho que essa que é o entendimento. É como a gente gostaria de ser tratado. Exatamente. Você sempre foi assim... Olha bem o que você Olha que você vai falar. Vou chamar o Lucas.
você sempre foi... você falou empolgada. Você sempre foi assim, empolgada, sabe? De falar, comunicativa, desde criança? Desde criança. Você nunca foi tímida na tua vida? Se eu te falar que eu sempre fui representante de turma, sempre representava a turma criança, eu era a pessoa que terminava as atividades antes pra conversar com as outras pessoas. Mas aí, assim, a pessoa nasce também desse jeito, né? Não, mas é que eu fui criada desse jeito. Minha família é desse jeito. Minha família fala alto, minha família se comunica. E eu peguei isso. Não, eu não nasci sabendo verdade, você vender. aprendeu convivendo. Convivendo com a minha família, que é desenvolta pra caramba. Você vê minha mãe, meu Deus, roda a baiana aqui e vende tudo o que você quiser pra ela. Então, é de família, do jeito que eu fui criada mesmo. Então, e minha mãe queria sempre que eu estivesse em frente, então, ser líder disso, daquilo, então elas me colocavam sempre, sempre minha mãe falou o seguinte, tudo que você for fazer, tudo, tente ser a melhor possível. Se você colocar qualquer coisa dentro de uma prova, tudo, for fazer, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. E tente ser a melhor possível. 110%, o professor meu falava. 110%. 110%. Então, por que eu sempre sou empolgada com tudo que eu pego? Vou lá com a maior empolgação do mundo. Porque eu já fui criada desta forma. Eu sei que se eu fizer o meu melhor, o plantio que eu tô fazendo, a colheita vai ser melhor ainda. Independente do tempo que levar. Então, isso é desde pequena mesmo. Eu já vendi Avon, Natura pras velhinhas, porque daí minha mãe não sabia, porque ela vendia. Daí o que eu fazia? Eu pegava a maletinha dela e saía vender na vila. Pras velhinhas que me conheciam, daí elas me davam café, e daí compravam do catálogo. Claro, você ficava conversando, elas ficavam olhando o catálogo e você falava, nossa, esse daí você viu que tá na promoção e esse negócio. E daí depois de todo esse trâmite, daí eu fui pra joalheria, eu vendia, né, Rinodê. Da Rinodê eu bati o ouro deles, que era não sei quantos % da empresa, em 20 dias. Eles me deram um ingresso, e tem como provar no meu Instagram, que eu fui pro Rio de Janeiro sozinho com 19 anos. Que legal. Pela empresa Rinodê. E tinha muita mentoria, muita estratégia de venda, então aquilo foi entrando. Foi aí que eu gostei da parte de gestão de pessoas, de gostar das pessoas e como lidar com as pessoas. Como que elas se comportavam comigo para eu saber como me comportar com elas. Que é isso que a gente tem que aprender. Então, não é só apenas fazer um rapport com a pessoa, fazer um espelhamento com a pessoa, técnicas... Não! Pare e olhe a forma que ela está te olhando. Se ela está te analisando, você faz a melhor performance possível. Coloque ela, deixe ela fora da caixinha, não você. O vendedor tem que mandar em tudo, em todo o trâmite tem que estar aqui na cabeça do vendedor. Assim, ela isso, aquilo. Estude o teu comprador antes de qualquer coisa, porque você sabe o que fazer. Então, eu já começava nessa sequência. E a Rinodê, ela me deu essa base também. Então, eu fui aprendendo com cada empresa que eu passei. Daí que eu entrei como gestora na Espaço Laser. Entrei como gestora na Espaço Laser, onde eu aprendi muito também. Aí resolvi empreender, que é uma coisa muito difícil. Porém, impossível não é. Então, vale a pena. Algo que vale muito a pena. Impossível não é. E a gente falou eu falei até de empreendedorismo com o Lucas até no podcast aqui. Porque também a gente... E ainda vou, assim, para minha área, porque eu acho que agora talvez a gente vê mudanças nas grades de ensino da faculdade, mas a gente não... Eu acho que a gente não leva tão a sério que a gente vai virar um empresário um dia, sabe? Porque normalmente quando você vê alguém fazendo contabilidade, a pessoa, ele vai querer ter um escritório para cuidar de outras empresas, só que ele é um empresário. Então, se eu tenho um escritório, eu sou um empresário também, né? Eu sou um empreendedor também. E a gente fica tão limitado, talvez... em ficar na técnica, em de fato aprender a fechar um balanço, e aí você, às vezes, né, muitas vezes pode faltar a comunicação, a oratória, essa coisa de você ler o que a pessoa quer de você. Eu hoje estou também mais empreendendo, em consultoria, escritório, mas eu trabalhei sempre para outras pessoas, né? Sempre trabalhei para outras pessoas. E também sempre fui muito cobrada de vender, porque eu sempre era um cargo de gestão, e quando você vira um gerente, você tem que vender. E eu não conseguia.
sair para o mercado para vender. Eu conseguia vender com contato, só indicação, porque como conhecia muita gente, as pessoas ligavam, Paulo, tô precisando de tal coisa, beleza? Hoje eu me vejo um pouquinho diferente, né? Porque aí quando você... eu te conheço, eu diria que você... Não, mas eu era super tímida, você não sabe, quando eu era criança. Minha filha não falava em público. Não falava, juro. Eu não falava na frente da câmera. Eu era... E assim, ó, eu não falava, não abria a boca. Hoje eu sou faladeira demais. Mas assim, sempre fui muito tímida, porque minha família também, ela era mais introspectiva, né? Não é igual a tu, você falou, minha família é assim, a minha era mais introspectiva. Então, eu cresci naquele ambiente. E daí, o que acontece? Eles não sabem onde procurar, começam a procurar na internet, sendo que eu posso... Eu faço você pagar menos imposto, me procura. Por favor, gente, escutaram? É isso, Se você quer pagar menos imposto, fale com Paola Hauser. É isso aí, entendeu? É isso, entendeu? Escuta, você tá pagando muito imposto. Se a gente não vai nessa abordagem, né? E aí, eu normalmente vou entrando de formas diferentes, assim, que sabe? É terceirizado, que é você fazer uma analogia de fora. Por isso que eu falei, de você ir, primeiramente, vá conhecer a empresa que você quer trabalhar. Seja um cliente oculto da empresa que você quer trabalhar. Isso eu falo para qualquer área. Ai, Fernanda, e exemplo para dentista. Mostre teu melhor produto. Ai, eu faço um clareamento power, nananã. Mostre teu melhor produto. Se eu olhar para você e for uma dentista, assim, nossa, Paola, que sorriso lindo que você tem. Viu? Eu tenho um clareador lá em casa que eu utilizo nos meus pacientes. Eu posso te dar uma amostra para você utilizar. E você me conta se você gostou. Eu vendo para você numa boa, na sequência. Sabe o que eu sempre percebo? Cabeleireiro. Ai, que se eu vou num salão e o cabeleireiro ou a cabeleireira tá com o cabelo feio... É a apresentação, exatamente. Tipo, ela faz aquilo, tem que estar bom, entendeu? Tem que estar apresentável. Uhum. Então, se eu for numa joalheria e a vendedora não tiver com uma joia, eu vou falar, bom, o teu produto não deve ser tão bom assim. Ah, porque é caro. Independente, a gestão do lugar onde você trabalha tem que fornecer para você. Qualquer um desconto em 10 vezes no olerite. Adianta eu ser dona de uma empresa de estética, por exemplo, e não me cuidar? Não deixar meu botox em dia, não me cuidar como mulher? Ai, mas vai que você não gosta. Independente, eu tô me vendendo o tempo inteiro. É. Ai, a Wanders mesmo, que é o cheirinho. Você acha mesmo que eu não deixo exposto no lugar onde eu trabalho a Wanders? Ai, cheirou. Já tá cheirando. Nossa, que cheirinho bom. Posso te apresentar um produto? E eu vou te falar que sabia que eu passei na minha casa hoje? Passou? E eu passei porque você vai lá. E aí eu saí e eu voltei. Você acredita que o corredor tava cheirando? Eu falei, nossa, que cheiro bom. A hora que eu entrei na minha casa, eu falei, nossa, era da minha casa. Viu? Tipo, era Wanders. Gente, ó. Wanders. Bota o Instagram da Wanders aí. Wanders. É muito bom. Então, a qualidade do produto que eu entrego, outra pessoa não vai entregar. E a forma que eu abordar você para entregar esse produto é diferente de uma pessoa que vai trabalhar numa Avatim, por exemplo, que já está calejado. Sabe? Por isso que a gente sempre falava assim, eu tinha na minha cabeça, uma coisa que eu até vou falar que talvez nem seja tão legal, né? O que eu vou falar, mas a gente, graças a Deus, a gente cresce, evolui e aprende coisas, né? Vai aprendendo, sou uma eterna aprendiz. E eu sempre pensava, nossa, não adianta a gente saber a técnica lá no fundo, porque sempre quem tem lábia, eu falava assim, né? Sempre quem sabe falar acaba ganhando da gente. Porque assim, empatia, né? Porque assim, se eu sei fazer, mas eu não sei me vender. E aí entra também naquilo. Só que a pessoa lá, ela conhece e ela se conhece. Então ela vai lá e ela vai vender. Ah, beleza, ela não sabe fazer, mas ela tem alguém que vai fazer, ela tem uma equipe. Exato. Né? E assim, a gente às vezes fica tão aprisionado nessa crença de eu sou contadora, eu só sei fazer isso aqui. E eu não tenho que vender, sabe? As pessoas não pensam fora da curva, Paola. As pessoas acham que eu sentar, eu vou ler todas as técnicas e eu sei tudo. Eu posso saber de trás para frente todas as técnicas. Mas se eu não tiver tudo que eu falei para você, oratória, postura, como conversar, ter empatia, se colocar realmente no lugar da pessoa que está ali sentindo a dor para eu conseguir resolver, não vende e você acaba perdendo por alguém que não sabe nenhuma técnica.
Porque essa pessoa tem? Além da essência de conhecer, ela se coloca no lugar do comprador. Ela consegue uma conexão aonde você, sabendo todas as técnicas, não vai conseguir. Mas o que eu falo? Além de você aplicar, saber as técnicas, o que eu posso melhorar com esse cliente? Qual que foi o aprendizado desse cliente? E entender que eu não vendi, mas se eu atender bem aquela pessoa, se eu for gente boa com aquela pessoa, conseguir uma conexão, eu consigo indicação. Dessa indicação de 10, eu consigo vender 2. De uma pessoa que não fechou comigo. As pessoas têm que ter uma mente aberta. É o que falta. Entender que tem várias oportunidades aonde as pessoas colocam objeções. Porque assim, ó, eu não preciso vender pra você, mas você tem que lembrar de mim. Exatamente. Todo comercial tem um financeiro que odeia. Porque a gente faz cada loucura. É verdade. O contador também não gosta do comercial. A gente arruma uma briga. Como que emite essa nota aqui? Vai emitir a nota? Então, não, mas eu fiz um negócio com o cara, ele vai pagar assim. Eu fiz de boca, ele vai fazer assim. daquele jeito. Filho, você não pode? Posso? Ele vai me dar um porco no Natal. Tanto que posso que fiz. E aí vai a gente tentar contabilizar tudo isso daí. Mas então, exatamente. O comercial, ele sempre vai ter uma encrenca com o contador e com o financeiro, gente. É normal, tá? Não se acha? Mas porque a gente precisa abrir nossa cabeça também, o financeiro e o contador. Não, claro, a gente entende, viu? A gente entende o lado de vocês, assim como você tem que entender o nosso. Claro, somos isso a mesmo. mola propulsora. E assim, ó, mas é assim, é legal você falar disso porque o comercial é que vai fazer a empresa crescer, né? Porque se você não vender, a empresa não vai faturar. Se não faturar, não vai pagar teu salário. Se não pagar teu salário, vai ter que te mandar embora entendeu? Então, você precisa... É uma engrenagem, de fato. É uma engrenagem. Todo mundo que tá ali é uma peça importante. Então, as pessoas precisam É a mesma conversar. coisa, se eu vender, não vai ter como pagar as contas se eu não tiver um financeiro. Assim como eu não vou poder ter uma contabilidade que no final do imposto lá, se eu vou não pagar tiver, menos, exatamente. eu não posso nem pagar menos porque eu não tenho um contador. Então, assim, tudo é uma engrenagem que não pode faltar uma peça. Não pode faltar. E por isso, e aí a gente volta para a mesma questão que é a comunicação. Exatamente. Né? Comunicação dentro da empresa, fora da empresa. Né? Não é todos os dias. Gente, quem que tá motivado todos os dias? Vamos falar bem a verdade. Ninguém tá motivado todos os dias, mas todo mundo tem um motivo pelo qual conseguir aquela motivação. O que é diferente. Então, se eu sei o motivo... eu tô super cansada hoje. Nossa, que raiva, vou ter que trabalhar e não sei o quê. Porque tem dias que a gente... Mulher, então, de TPM, gente, eu vou ter que contar uma coisa, não é fácil. Tem dias que não vão ser tão fáceis quanto os outros, mas se você tem um propósito, por isso que eu falo, o vendedor tem que ter uma meta pessoal e não só da empresa. Tenha uma meta pessoal pelo qual você está trabalhando. A empresa tem que trabalhar em cima de você e dessa meta, para conseguir juntar os dois e fazer com que você vá todos os dias, a maioria das vezes, empolgado. Os dias que você não está empolgado, o teu coleguinha está empolgado. Aí vem a disputa ali de venda. Vocês têm que entender isso. Sempre tem que ter um tubarão e um tubarão. Vão se matar? Vão se matar se os dois não tiverem um propósito. Eu posso ter uma nata de tubarão do meu lado. Então, eu sou um tubarão, tenho que coordenar um tubarão. Fernando Tubarão anda com tubarão? Na maioria das vezes. Por quê? Porque cada um tem um objetivo. Mas nenhum fica se importando com o filezinho ali que está do lado. Não, eles vão direto no foco e objetivo certo que eles querem. Eu tenho um lobo. Exatamente, eu preciso ter um lobo na minha equipe. Eu preciso de alguém que organize. Porque vou falar, o vendedor, ele... Opa! É uma premiação para nós. Vendemos! Bate o sino! É uma organização na empresa. Então, o tubarão é o vendedor nato. Eu preciso de alguém que organize, porque, infelizmente, os vendedores, eles são dispersos. E você vai ver muito isso. O vendedor é disperso. Tá. O vendedor, ele não vai conseguir... Exemplo, se eu tenho uma mesa e tá aqui, é o lugar disso, era o lugar da xícara aqui, e do celular aqui. No final do dia, o celular vai estar lá do outro lado e a xícara do outro. E eu vou estar saindo como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque eu fiz um furdurço, consegui bater minha meta e ele é disperso. Por que tem um lobo? Sempre para concentrar. Não, tem que fazer isso, tá? A estratégia dele foi vender a minha, é organizar a parte que eu tenho que emitir a nota para a pessoa certa, isso e aquilo. Então, além de tudo,
Tem que ser complementar, né? Exatamente. Então, é uma cadeia alimentar também. Entende? Verdade. E todo mundo tem que estar ali por um propósito. E se um tubarão estiver no lugar de um financeiro, você perde um mega vendedor. Entende? Então tem que estar todo mundo no lugar certo, senão a tua aptidão vai estar errada. Legal. Então a pessoa vai acabar se frustrando. Então, gestores, coloquem todos nos lugares certos. Por que existe um RH antes de contratar? É você analisar a pessoa que você está colocando na sua empresa. Isso é muito importante. Porque se eu colocar um vendedor como recepcionista, você perde a aptidão do seu vendedor. E ela não vai conseguir ser uma recepcionista. E nem um vendedor. Não vai conseguir fazer nada, Então ela vai se frustrar e a empresa mais ainda. Porque ela não está no lugar certo. Então tem que prestar atenção desde o que você Eu acho contrata. importante isso, assim. Sim. Você recolocar, às vezes você entra como um gestor mesmo e você vê que as pessoas estão no lugar errado. Exato. Cara, essa pessoa aqui, ela é muito boa na organização, perfeccionista, na técnica, mas ela não é tão boa com o cliente, por exemplo. Ou com a equipe. Então, vamos trocar? Vamos colocar essa pessoa aqui para trabalhar fechando esse tipo de documento, por exemplo, porque ela vai fazer de uma forma impecável, que é o que ela gosta. E deixa quem gosta de ir no cliente, porque é o que ele gosta de fazer e conversar com o cliente. Exatamente. Porque é isso que atrai, é o que vai manter, né, o cliente também. Exatamente. Acaba mantendo. Então, é uma dica aí primordial que a gente está dando. É verdade. É bem Analise importante isso. todos os seus funcionários. E a dando posição. problema? Comece com treinamento. Tá bagunçado a empresa que você foi hoje tá bagunçada. E se ela ver esse podcast, vou já avisar a empresa. Primeira coisa, um treinamento, uma reunião urgente. Conheça os funcionários que estão nela. O que elas gostariam de meta? Qual que é a meta atingível da tua empresa? Atingível e não suposta meta, que é o que a gente tem que falar. Deu a meta, trabalhe com os funcionários, com cada vendedor. Tá, então você vai vender isso na semana. E começar a venda. Começar a estruturar a empresa. Começar a lidar com os seus funcionários de uma forma diferente, e não somente dar tarefas e achar que vai resolver. Porque assim, sabe o que as empresas fazem? Não funcionou esse aqui, vou mandar embora, vou contratar outro. Mas não é isso que vai adiantar. Rotatividade de clientes, de funcionário não... Sim, e eu acho que as empresas, elas precisam treinar bastante. Não adianta querer pegar o cara pronto no mercado. Às vezes o cara tá pronto, às vezes ele não tá. Exato. Ou às vezes ele tá pronto para a outra empresa e não para a tua. Sabe? Eu sou muito a favor de treinar. Sempre que contratar, treinar. Sempre. Exatamente. E quando pôr jeito. em campo, tem que sempre estar supervisionando. Tem que ter alguém que vai fazer a gestão deles. Aí entra a gestão. Tem gestão empresarial, organizacional e etc. Então, assim, tem que ter uma gestão que fique em cima. Senão não vai funcionar. Quantas vezes... Por que eu falo isso? Quantas vezes eu fui gestora por muitos anos e quantas vezes eu pequei? Eu pequei até saber que eu tinha que treinar minha equipe, que senão eu ia ficar fazendo rotatividade de funcionário o tempo inteiro. De chegar cliente e já me falar, nossa, mas aqui não para ninguém. O que aconteceu? A gente tem que tomar uma atitude. Opa, onde que está o erro? É nas pessoas que eu estou contratando? Não, porque as pessoas que eu estou contratando, eu sei muito bem que elas são capazes. Então, é no treinamento. Como que eu vou fazer elas aflorarem o que elas têm de melhor? E o porquê que elas têm que aflorarem dentro da empresa? Esse é o motivo. Não adianta nada eu prometer para você que se você bater uma meta de tantos %, chegar no final do mês eu não pagar. Já começa aí. É algo que eu consiga manter a empresa. Eu consiga que, se eles baterem, eu consiga cumprir com o meu combinado. Que é diferente. Aí você consegue a confiança dos teus funcionários. Eles vão trabalhar porque gostam, além da gestão, eles gostam também de dinheiro no bolso. Porque vendedor, meu filho, você não consegue comprar eles com promessa e vocês não conseguem comprar eles com coisas fúteis. Se você bater, você vai ganhar uma batedeira. Não, dinheiro. É dinheiro, então assim, ó. Minha parte me manda um Pix. Exatamente, manda um Pix. Já coloca o Pix da pessoa lá, bateu a meta, já tá com o Pix lá pro RH já enviar para eles na folha. Porque às vezes a pessoa não precisa daquele objeto, né? Exatamente. Ninguém às vezes quer ganhar uma viagem. Às vezes ele precisa para pagar a conta que tá devendo. O aluguel, sei lá, qualquer coisa. Ou comprar uma coisa diferente para ele. Ninguém sabe as necessidades. Aí entra RH também. De gestão e treinamento. Tá vendo? É muito assunto, né? Nossa, a gente fala também, né? Meu Deus. E já deu 1 hora aqui, pelo que eu tô vendo.
E, Fer, a gente vai ter que encerrar aqui. Eu ficaria a noite inteira conversando. Sim, que nós temos a gente vai assunto continuar, que tá? só. Só que fica claro. Podemos falar de tal lugar? Brincadeira. Daqui a pouco a gente começa a falar dos lugares. Daqui a pouco nós vamos falar, mas é fora dos... são os Corta aí rapidinho. Foi um prazer imenso, isso, Paola. Eu amei. Gostou? Nossa, eu amei. Vamos vir mais vezes. Isso aí, venha. Você está sempre convidada para falar das empresas. Inclusive, eu quero que coloque os Instagrams da Wanders em algum lugar aí e da Estética. Para as pessoas seguirem o Instagram, conhecerem os produtos também, conhecerem o negócio, né? Que é legal, importante. E é isso então, Fer, também super agradeço, obrigada. Foi muito bom, nossa. A Fer veio de longe hoje só pra gente gravar. Verdade, gente. Fiquei muito feliz. Mas valeu a pena, nossa. A gente vai continuar conversando aqui, fica bem claro. A gente vai conversar ainda a noite inteira. Fiquei muito feliz, então obrigada. Obrigada eu, tá agradeço bastante. Gente, obrigada também pela presença de vocês. Mandem esse vídeo pra quem precisa vender, eu acho que todo mundo precisa vender. A gente falou aqui de técnicas, né, da importância disso, então eu acho bem interessante. Eu também até preciso estudar sobre essas técnicas. E deem um joinha aí nesse vídeo, né, compartilhem com as pessoas que precisam. Beijos para vocês e até o próximo episódio.